alguns gestores têm realmente uma dificuldade grande em acompanhar como é que está sendo a produtividade do time. Então, se você tem essa dificuldade, fica aqui que nós vamos tratar sobre isso de uma forma que talvez você ainda não tenha visto. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live onde eu ajudo gestores a obterem engajamento e produtividade dos seus times. Aqui falando Rômulo Frota, e hoje nós vamos falar sobre a dificuldade de muitos gestores sobre monitorar a produtividade. Mas antes eu vou pedir que você compartilhe com outros gestores que possam estar precisando desse direcionamento que a gente vai trazer, para que eles possam realmente acompanhar, monitorar, use o nome que você quiser, mas ter noção de como está a produtividade do time. E a gente vai tratar aqui de dois possíveis caminhos, dois possíveis motivos pelos quais você não está conseguindo monitorar o desempenho do seu time. Mas antes de fazer isso, eu quero te dizer que se você não monitorar a produtividade do time, se eles não souberem também que você está monitorando, porque não adianta só você monitorar sem eles saberem, eles precisam saber que você está monitorando por dois motivos. O primeiro é para ser uma atitude íntegra, para ser sustentável. Sempre que tem integridade, tem sustentabilidade. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que eles vão ter mais motivos para sair da zona de tédio. Porque muitos gestores não compreendem que quando deixam o time fazendo sempre a mesma coisa, por mais que o time possa realmente gostar de ficar fazendo sempre a mesma coisa, sem nenhum desafio, sem nenhuma carga de trabalho a mais. E olha que quando a gente fala em carga de trabalho, todos nós já levantamos a orelha, a gente já deixa a antena ali ligada para avaliar que tipo de carga de trabalho a mais vai ser essa. E obviamente tem que ser algo que seja sustentável. Mas o fato é que nós naturalmente gostamos de ficar na zona de conforto. Por causa, até fisiologicamente falando, tem liberação de dopamina, o nosso corpo se sente satisfeito em estar na zona de conforto. Quem nunca teve uma agenda cravada ali para ir para a academia, por exemplo, na chegada do trabalho, chegar em casa, trocar de roupa e ir para a academia, mas teve o sofá no meio do caminho e estava passando alguma coisa interessante na televisão ou alguém chamou para bater um papo ali rapidamente e a pessoa senta no sofá e desse sofá já tem ali um motivo a mais para ficar e acaba não indo para a academia. Quem nunca fez isso? Ora, porque ali está tendo uma satisfação também, está tendo liberação de dopamina, porque a dopamina não é só apenas quando a gente atinge o objetivo de médio e longo prazo que a gente estava nos esforçando para conseguir. Não, a dopamina também, em um momento como esse, em que você diz, não, eu não vou, busca um motivo ali para ficar na zona de conforto, também há liberação de dopamina. Então isso agrada o nosso corpo. Então você precisa entender que o seu time, assim como você, em determinados momentos, vão gostar da zona de conforto. O problema é que essa zona de conforto, quando a gente não busca sair um pouco dela, quando não acontecem episódios que façam a gente sair dela, não tem uma novidade, algo, ainda que seja uma coisa impactante, ainda que seja uma polêmica, ainda que seja uma discussão grande entre duas pessoas que você tenha visto. Nos últimos dias eu vi uma discussão entre duas pessoas e claro que a gente não quer que as pessoas discutam, mas ali já é algo que faz a gente fugir do padrão e já deixa uma coisa que sai da zona de tédio. E aqui eu não estou de forma alguma estimulando a violência e o conflito. Não, eu estou falando como um fato diferenciado. Então, trazendo para o time, que eu não quero que haja conflito no seu time, nem com você, nem com o seu time, mas trazendo para o time a necessidade de a gente sair dessa zona de tédio. Por quê? Porque isso leva a um padrão de baixa performance e algumas pessoas até chegam a adoecer por causa do tédio. E você pode até estar se questionando nesse momento, poxa vida, adoecer porque está na zona de conforto? É, exatamente. A gente pode adoecer por permanecer muito tempo nessa zona de conforto. E aqui tem algumas possibilidades das pessoas gostarem dessa zona de conforto, desse tédio. Porque tem profissionais que gostam realmente de ficar nesse tédio, mas vai além de uma coisa fisiológica. Porque tem profissionais que são realmente medíocres,
que não querem fazer nenhum esforço a mais para produzir a mais. E agora, hoje em dia, por exemplo, com a onda do quiet quitting, que é o profissional fazer exclusivamente o que foi combinado e nada mais, veja bem que fazer o que foi exclusivamente combinado é entregar algo que foi acordado pelas partes. Mas quando um profissional entrega esse exclusivamente acordado, tendo tempo, facilidade e possibilidade de entregar algo a mais ou algo melhor e ele não faz, obviamente aí a gente está em uma zona de conforto que tende a uma zona de mediocridade, porque a pessoa não entende que ela fazendo isso, ela está fazendo isso não é para o líder dela ou para a líder dela, e nem é para a instituição, nem é para a empresa, nem é para o local onde a pessoa trabalha. Ela está fazendo isso, estaria fazendo isso para si mesma, porque ela está sendo protagonista da vida dela, ela está buscando o aperfeiçoamento, ela está buscando fazer mais do que o que ela pode. Isso, no médio e longo prazo, traz resultados muito expressivos para a pessoa, porque leva uma satisfação, eu diria até a nível existencial. Você sai de uma zona de mediocridade. Porque, veja bem, a gente está aqui em um curto espaço de tempo. Essa vida material que nós temos aqui, ela perece rapidamente. O que são 80 anos? E a gente sabe que quanto mais experiente a gente vai ficando, para não dizer aqui mais velho, quanto mais experiente a gente vai ficando, mais vontade de ter mais tempo a gente tem, mais vontade de poder fazer mais coisas a gente tem. Claro, eu estou falando em um padrão que eu considero típico de pessoas. Claro que vai ter gente atípica que quanto mais o tempo vai passando, menos coisas quer fazer. Quanto mais o tempo passa, mais medíocre quer ficar. E a gente não deve se pautar com relação a essas pessoas. É claro que a gente não pode fazer, não pode abrir a cabeça da pessoa e dizer, deixe de ser medíocre. Então, se esse for o comportamento do seu time, se você tiver colaboradores medíocres dentro do seu time, eu lamento dizer que você vai ter que realmente investir mais energia e implementando outras técnicas para fazer com que esse profissional saia da zona de mediocridade, para que você possa monitorar o time. Porque antes de você monitorar a produtividade dessa pessoa, é interessante que você faça com que ele ou ela saia dessa zona de mediocridade. Então, se for uma mediocridade intencional, eu lamento dizer que você vai ter que investir mais energia nisso, mas também eu te tranquilizo para o seguinte: quanto menos tempo você demorar, menos ruim vai ser. Ou seja, quanto mais tempo você deixar que essa pessoa seja medíocre no seu time, que faça do médio para baixo, quanto mais tempo ela ficar, mais problemas vai trazer, não só para a produtividade, mas também para o envolvimento dos outros profissionais, para o engajamento dos outros profissionais, porque eles vão ficar ou motivados por esse comportamento, motivados no sentido negativo da expressão, no sentido negativo do significado, ou desengajados ou desmotivados, ou então revoltados porque a pessoa está naquela zona de mediocridade, produzindo pouco, sem interesse, enquanto os outros estão fazendo o possível para performar bem. Faz sentido para você? Então esse é um tipo de profissional que aí você já vai investir outras energias que eu não vou trazer aqui hoje, não vou tratar disso hoje. E o outro tipo de profissional que fica na zona de conforto, veja bem, ele não é medíocre, porque ficar na zona de conforto não necessariamente significa que o profissional é um mau profissional. Pode ser que ele não tenha tido estímulos do gestor, pode ser que você, gestor, não tenha dado estímulos para que o seu time saia da zona de conforto. E se você não fizer isso, eu te garanto que eles vão permanecer na zona de conforto. E eu te garanto também uma outra coisa: quanto mais tempo você deixá-los na zona de conforto, pior vai ser para você, porque eles vão decair no engajamento e na produtividade. Vai chegar um momento que você vai se desesperar porque você não sabe mais o que faça. Você pede para fazer uma coisa e a coisa é feita de uma forma diferente da que você pediu. Foi satisfatória, foi razoável, houve a entrega, mas poderia ter sido muito melhor.
e tende a ficar realmente cada vez pior essa situação se você demorar muito para agir. Então essa zona de conforto ela é prejudicial não só por ela existir, mas por ela levar o time cada vez mais para baixo. Quanto mais tempo demorar, pior vai ficar. Então eu vou trazer aqui 2 pontos que talvez sejam os motivos para isso. E só ressaltando novamente que se você, embora você tenha um time bom, se você não estimular, se você não motivar, se você deixar a vontade da correnteza, tende ao time realmente, a tendência é ele performar menos. A não ser, obviamente, que já seja um time de altíssimo nível, em que não precisa mais nem realmente do gestor, um time que seja um time auto-organizável, mas aí já são times realmente que têm um padrão muito elevado, a gente considera até uma exceção com relação ao número de times que existem, e esses são realmente de grandes empresas, são grandes executivos. É claro que vai ter exceções, vai ter time de profissionais de nível mais baixo, no bom sentido, de nível mais baixo, nível profissional mais baixo, nível executivo mais baixo, que vai ter uma conscientização maior, que eles vão realmente, mesmo que o gestor, mesmo que o líder não motive, eles vão conseguir ali, entre eles mesmos, motivação para agir, para produzir, para se engajar. Mas olha, são exceções e eu não quero de forma alguma que você se paute nessas exceções, porque você precisa se pautar no que você precisa fazer e não em uma realidade onde você não precise fazer nada para isso, principalmente se você não tem um time nesse nível. E mesmo que você tenha um time nesse nível, eu sugiro que você continue tendo esses esforços, tendo esse investimento de tempo e energia, investimento de implementação de técnica, porque você também vai estar saindo da zona de conforto e vai fazer o seu time performar cada vez mais, porque você vai até, inclusive, inspirá-los a que eles se motivem cada vez mais. Então, dito tudo isto, vamos trazer aqui 2 possibilidades que talvez uma delas possa ser o seu caso. Eu vou trazer a mais complicada e depois a gente vai relaxar com a que é menos complicada. É menos complicada, mas também gera prejuízo se a gente não se atentar para ela. A mais complicada é o medo de dizer não, o medo de desagradar as pessoas. E olha, é muito comum naquele perfil, em um dos perfis comportamentais, aquele perfil que gosta de satisfazer muito as pessoas, se preocupa muito com o bem-estar do ecossistema e das pessoas, mas algumas pessoas nesse perfil agem às vezes de uma forma exagerada e tentam agradar realmente o máximo que puder. E se houver a desconfiança de que uma das pessoas que ela convive, um dos stakeholders envolvidos, estiver chateado, estiver incomodado com algo que ele ou ela falou ou deixou de falar, olha, essa pessoa ela se desgasta, ela sofre, ela chega a sofrer realmente, até a expressão muda. Eu já acompanhei pessoas desse padrão, desse perfil comportamental, e um fato que acontece com outra pessoa, inclusive, às vezes a pessoa fica triste, fica chateada porque aquilo aconteceu. Então, você precisa ter em mente o seguinte, que é impossível você agradar 100%. E quanto mais você tentar agradar 100%, menos você vai viver, menos você vai ter uma vida de qualidade, porque isso desgasta demais, agradar a todas as pessoas. E olha, eu não estou querendo dizer aqui, veja bem, preste muita atenção, não se preocupar em desagradar as pessoas não significa você agir na intenção de desagradar as pessoas. Não significa você agir sempre sem a menor preocupação de agradar as pessoas. O fato é que se você fizer um trabalho bem feito, seja em que área for da sua vida, se você tiver a consciência, tiver a habilidade para agir de acordo com o roteiro que você aprendeu, você fizer o melhor que você pode de acordo com as informações que você tem, o desagrado ele é típico, ele é normal, porque veja bem, até quando você tenta agradar o máximo possível a alguém,
aquela pessoa vai ter motivos, ela vai encontrar motivos para não se agradar com tudo que você está fazendo. Não sei se você já passou por isso. E a tendência é que quanto mais você agrade, veja muito bem isso se você já não passou por uma situação dessa ou conhece pessoas nesse padrão. Quanto mais você agrada a pessoa, parece que mais a pessoa se habitua, se condiciona a ser por você super agradado. Então, se você agradar em um determinado dia 95%, isso já gera uma insatisfação na pessoa, porque ela esperava algo mais de você. Então veja que essa preocupação em agradar demais, ela é como se fosse aquelas drogas pesadas, que no momento em que o usuário utiliza a droga, sente aquela sensação de prazer, é liberada dopamina e os demais neurotransmissores que geram prazer, mas geram prejuízo e o físico, o organismo pede cada vez mais. Se não tiver cada vez mais, se não tiver com uma continuidade daquilo, o organismo sofre querendo mais. Então é como se fosse isso. Aquelas pessoas que tentam agradar demais, se preocupam muito em agradar, temem dizer não, são os mesmos perfis das pessoas que temem dar feedback. Agora você precisa entender que não dizer não, você pode condicionar a pessoa a ficar em uma zona que, se ela tiver consciência da zona em que ela está, ela não vai querer que você agrade dessa forma. O que acontece é que os benefícios de você agradar são tão grandes que pode ser que a pessoa esteja tão satisfeita em ser agradado que não queira sair daquela zona de conforto. Mas com relação ao nosso time, quando a gente tenta agradar demais, a gente faz com que, e veja bem, quando eu digo tenta agradar demais, não é na intenção de, eu tenho que desagradar o meu time. Não é isso, não confunda as coisas. Evitar o incômodo de desagradar não significa gostar de desagradar, são duas coisas diferentes. E uma vez, alguns dias, até um amigo comentou comigo, mas por que você exclui comentário de hater? Isso não é uma preocupação? Você não está aí preocupado em o que as pessoas vão dizer? E a resposta é a seguinte, eu espero que você observe essa resposta, porque dá para fazer umas metáforas aí com várias situações na vida da gente. Olha só, os primeiros haters que comentaram negativamente, eu até adorei. Eu fiquei tão contente porque para mim foi como se fosse uma medalha. Sinceramente, é meio louco isso, mas a verdade é essa. Eu considerei como se fosse uma medalha, como se eu botasse ali no armário ali de enfeite uma medalha. Achei legal. Mas depois de um tempo, isso começou a me incomodar e ficou parecendo, sabe o que? Lembra daqueles muros pichados? Eu não falo muro grafitado, que o muro grafitado eu acho legal. Tem ali uma arte, uma criatividade, são desenhos temáticos. O muro grafitado eu acho bacana, mas o muro pichado, ele é diferente. Eu não sei se você sabe a diferença do muro pichado para o grafitado. O muro grafitado são os artistas plásticos que vão lá com as latas de spray, pintam desenhos, tem vários desenhos aí, depois qualquer coisa você procura na internet para você ver como tem umas coisas bem bonitas. E o pichador é aquele que vai na casa de uma pessoa, tem um muro ali, suponhamos um muro branco, e a pessoa dá uns rabiscos ali com a abreviatura do nome dele. Claro que é uma coisa que deixa o muro horrível, não tem beleza nenhuma naquilo, tem gosto para tudo, vai ter gente que vai dizer que tem beleza, mas enfim, estraga o muro, faz rabiscos, às vezes faz só um traço para deixar o muro realmente defeituoso. Então, o haterismo para mim hoje, eu vejo assim como se fosse uma pichação no perfil de alguém. Então eu vi como se fosse, depois de um tempo, uma pichação. Então eu gosto das coisas organizadas, aqui está razoavelmente organizado, tem uns lugares aqui em casa que estão desorganizados realmente, mas porque a logística e a otimização do tempo não está permitindo a gente organizar, mas eu me incomodo com ambientes desorganizados e a ciência explica isso realmente porque o nosso cérebro fica trabalhando com aquela quantidade de informação dos objetos fora do lugar. Mas voltando aqui, então hoje eu vejo aquilo como uma pichação e eu simplesmente pinto o muro. Como é que eu pinto o muro para não ficar mais rabisco? Eu excluo tranquilamente a pessoa daquele comentário. O fato é,
divergência é uma coisa e reiterismo é outra. Quem me acompanha sabe que eu adoro divergência. Se você, por exemplo, depois dessa live, você postar, eu não concordo com aquilo por isso, eu vou achar ótimo e vou procurar fundamentos com base no que você falou, porque fortalecem ainda mais um determinado tipo de ideia, um direcionamento. Agora, o reiterismo é uma outra coisa. Reiterismo, como o nome já diz, é odiar. As pessoas que chegam e odeiam sem ter motivo aparente, apenas por ver a pessoa já odeiam. Então isso já é, obviamente, psicopatológico e eu não faço a menor intenção de ter no meu perfil e é excluído. Então, veja que ser do contra não significa que você é alguém que é um hater. Muito pelo contrário. Eu até estimulo as pessoas do meu time, inclusive, a trazerem pontos divergentes. Nas nossas reuniões, eu pergunto, tem alguma divergência? Concorda com isso? Não concorda? Concorda ou não concorda? Qual é a divergência? Qual é a coisa que você pode contribuir a mais? O que é daqui que você acha que não vale a pena? Isso é fantástico, porque o time amadurece. É claro que tem gestor que tem medo de fazer isso por uma questão de vaidade, não quer que os colaboradores divirjam dele ou dela, mas aí é uma outra questão já de inteligência emocional e às vezes até uma questão realmente psicoterapêutica que eu não vou tratar aqui, obviamente. Mas o fato é que você precisa chamar o seu time para uma reunião. E nessa reunião você mostrar a necessidade de você monitorar a produtividade. E você informar que você vai monitorar. E se você não tem uma forma de monitorar, porque olha, por incrível que pareça, vai ter gestor aqui que vai estar ouvindo e vai dizer, é impossível ter um roteiro desse, mas tem muitos lugares, muitos gestores que não têm noção da produtividade do time. Ou então, se tem uma noção, é uma noção superficial, uma noção en passant, rapidamente, um piscar de olhos, não tem os dados concretos. Então, como você vai saber o tempo que determinada atividade dura? Como você vai saber quais são os impedimentos que existem para uma atividade? Qual é a quantidade de produtividade que é feita em uma semana, em um mês, em uma quinzena? Qual é a parcela do seu time que produz mais ou menos? Tem uma equipe presencial, tem uma equipe remota? Como é que você vai saber que a presencial produz menos do que a remota? Como é que você vai saber que está havendo produtividade? Parece básico realmente, mas muitos gestores não têm essa padronização e eu sei que muitos não têm isso por receio de ser considerado fiscal, por receio de os colaboradores dizerem, olha, ele está me fiscalizando, está querendo ver o que é que eu estou produzindo, o que eu estou deixando de produzir. Olhe, conscientize-se que essa é uma das suas atribuições e você precisa deixar claro para o seu time que é uma das atribuições. E você não precisa temer desagradá-los por causa disso, porque é uma atribuição básica sua. Você precisa disso, você precisa monitorar. Você está aí para isso, nesse cargo, no seu posto, para isso. E se eles desagradarem, ficarem desagradados com isso, é claro que você vai trazer de uma forma, obviamente, uma forma racional, uma forma inteligente esse monitoramento. E esse roteiro na reunião, você vai agir de uma forma inteligente. Você não vai chegar de uma forma impositiva, porque vai gerar desengajamento. Mas o fato é que você precisa esclarecer realmente que você precisa monitorar. E se você não souber como você vai monitorar, peça a eles sugestões. Por quê? Porque duas coisas básicas. A primeira, se você não sabe, você tem que ir atrás de alguém, atrás de algum roteiro que lhe dê subsídios para que você tenha como monitorar, ou por planilha, ou por mapas mentais, ou por quadros Kanban, seja que framework for que você vai utilizar. Mas o fato é que você precisa implementar isso. Se você não tem para aquele momento, e já que você tem que perguntar a alguém, por que você não pergunta a eles? Que estão próximos, sabem mais do que ninguém o esforço que é investido naquela atividade. Então tem esse ponto. E o segundo ponto é que eles vão se motivar cada vez mais sabendo que eles participaram
do modelo de gerenciamento, do modelo de monitoramento que você vai ter com relação a eles. Olha que coisa fantástica. Não vai ser uma coisa impositiva, não vai ser, o Rômulo chegou aqui com esse modelo de monitoramento e agora a gente vai ter que preencher essa planilha. Não, você sugeriu, ainda que você tenha obtido esse método, mas você chegou na reunião e disse, olha pessoal, eu trouxe aqui esse padrão aqui de monitoramento, queria saber o que é que vocês acham e se vocês não gostaram, o que é que vocês podem sugerir com relação a isso. Esse é o tipo de liderança, é o estilo de liderança chamada liderança democrática, que eu já disse para vocês em outras lives que a gente precisa saber dos vários tipos de liderança, vários estilos, e em determinadas ocasiões a gente utilizar cada uma delas. Inclusive tem um que é indicado que se utilize em último caso e de preferência nem utilize, mas a gente não vai tratar disso agora, porque o padrão aqui, o tema da live é outro. Mas esse estilo democrático cai muito bem em uma situação como essa, em que as pessoas vão ser monitoradas. Vale a pena você depois olhar aí sobre o perfil estilo de liderança democrática para você, se for o caso de ter que conseguir um método para monitorar o time, para otimizar aí a gestão da produtividade, você utilizar desse estilo de liderança democrático e chama o time para juntos vocês delinearem ali um roteiro. Dito isto, esse primeiro ponto, a segunda variável, que eu disse para vocês que seriam 2 caminhos, 2 possibilidades, a segunda é falta de gestão do tempo. Exatamente, tem muito gestor que não tem gestão do tempo e, claro, se você não tem gestão do tempo, tudo vem como se fosse emergência, tudo vem como se fosse uma urgência que você precisa fazer naquele momento. Lembra daquela matriz lá de Eisenhower que o que é urgente e importante precisa ser feito naquele momento? Depois a gente vai abordar um outro roteiro de gestão de tempo, que com base na tríade do tempo, que é também bem interessante, mas não é hoje. Hoje a gente vai tratar sobre esse roteiro de um dos motivos ser a falta de gestão do tempo. Então, tem gestor realmente que não tem tempo. E com fundamento realmente, diz, não tenho tempo para investir em conversar com o time, para investir em reunião, eu não tenho tempo para ir atrás de algo para monitorar o time, eu não tenho tempo nem de monitorar o time. Então, olha, quando se chega a um nível desse, realmente é porque tem tanta coisa surgindo ali, não tem um enquadramento dos níveis de prioridade, o que é mais importante, o que é urgente, que precisa ser feito. Um outro dia eu estava conversando com um gestor que disse, não, mas aqui no meu roteiro tudo é urgente. Me desculpe, mas não pode tudo ser urgente. Como é que vai ser isso? Então, na hora eu disse, olha, se tudo é urgente, você vai ter que colocar um nível de urgência em cada coisa. Você vai ter que colocar urgência 1, urgência 2, urgência 3, urgência 4. Ou tem gráficos que eu já vi que achei bem interessante, temperatura. O que é mais quente, o que é mais urgente vai ficando mais quente. Mas não pode tudo estar na mesma temperatura. Faz sentido para você? Se você tem 10 atividades e todas elas estão no mesmo nível máximo de urgência, meu Deus, isso vai te trazer uma confusão mental enorme. Porque, inclusive, existe um efeito psicológico no cérebro da gente que é quanto mais coisas a gente tem, quanto mais possibilidades a gente tem, quanto maior é o leque de possibilidades, maior vai ser a sensação de a escolha que a gente vai fazer ser a escolha equivocada, ser a que não era para ser feita. Mesmo que aquela escolha tenha sido a melhor para aquele momento, nós vamos interpretar, você vai interpretar como se fosse a que não foi legal, não foi a melhor para aquele momento. Então, não deixa as coisas ficarem no mesmo nível de urgência. Se tem 10 coisas urgentes, você vai ter que eleger ali qual é a menos urgente, grau de ou mais urgente ou de menos urgente para mais urgente. Mas não pode ficar tudo no mesmo nível de urgência, porque senão é uma desorganização grande. Então, para isso, cabe muito bem o seu time contribuir também, porque senão pode ficar isso pesado para você, porque você já tem as suas atribuições, já tem os papéis de líder que você precisa fazer e além disso você está dentro de um roteiro desse que não tem estabelecimento de prioridade, ou seja, um roteiro desorganizado, isso vai te desgastar mais e vai se desgastar
desnecessariamente. Então chama o time para que eles ajudem tanto na gestão do tempo, como também nessa questão da priorização das atividades. É claro que para a gestão do tempo, eu sei que tem muitos gestores que, eu acredito até que a maioria dos gestores não vão querer chamar o time para ajudar na gestão do tempo, porque vão se sentir mal, vão se sentir como, eu sei porque bate uma vaidadezinha, eu sou gestor há 20 anos, vocês sabem disso, já fui assim muitas vezes e conheço pessoas que ainda são dessa forma, tem a vaidade, não quer dizer, time, por favor, estou sem gestão do tempo, me ajuda aqui, como é que vocês sugerem que eu organize a minha gestão? Então, eu sei que isso é difícil de você fazer, então não vou nem sugerir isso. Mas o que eu sugiro é que realmente você chame o time para ajudar na priorização das atividades, inclusive porque eles fazem as atividades. Porque se você estiver fazendo as atividades deles, aí já é um outro problema que a gente não vai tratar nem aqui, mas é um outro problema que também compromete muito você estar executando como o seu time está executando. Então, não é para executar. Eles é que é para executar. Então, se eles executam, eles sabem melhor do que você qual seria um roteiro de priorização daquelas atividades. Pelo menos teoricamente, eles, se for um time maduro, eles sabem daquilo. A não ser que seja realmente uma equipe que está se formando agora e você já está aí há mais tempo e você vai saber, obviamente, melhor do que eles a priorização das atividades. Mas se já for um time experiente, eles já sabem e podem contribuir muito com você nesse sentido. Então chama para reunião, avalia essas possibilidades, avalia esse medo, esse receio de desagradar, trabalha isso o mais rápido possível e trabalha também o mais rápido possível esse gerenciamento da priorização das atividades para que não fique tudo como urgente, porque senão isso vai desgastar muito você e o time. Nos vemos o mais breve possível, espero que tenha ajudado. Qualquer coisa depois deixe os seus comentários, as suas dúvidas. Um grande abraço. Tchau, tchau.